por 2 confrontos regionais e algum tom de equilíbrio entre os outros jogos. A segunda rodada da Série C já começa nesse sábado. Em alguns instantes, aliás, desse sábado, tem Náutico e Botafogo, tem ABC e CSA, tem um Ponte Preta jogando contra um Forte Retrô. Trazer avaliação sobre alguns jogos, sobre todos os jogos, na verdade, superficialmente, mas também trazer principalmente destaque sobre transmissão, onde você vai poder acompanhar cada uma dessas partidas com imagem via Nosso Futebol, ou Danzan, ou Band. Fique à vontade para trazer um pouco da sua expectativa para a rodada, quem você acredita que tende a levar a melhor, se você vê algum favoritismo em um dos jogos. Também deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Bora lá, começando aqui, já pegando algumas anotações que eu tenho. Náutico e Botafogo abrem a rodada, esse jogo acontecendo nos aflitos, e o Náutico que agora não mais comandado pelo Marquinhos Santos, Marquinhos que foi demitido após a derrota na estreia para o Itabaiana. Foi um resultado de algum impacto, né? Se imaginava o Náutico com um tempo maior de trabalho, podendo estrear um pouco melhor, mesmo fora de casa. Perdeu a estreia, teve a saída do Marquinhos Santos, a chegada do Hélio dos Anjos, de um velho conhecido da torcida do Náutico, de um velho conhecido do futebol brasileiro, aliás, que no ano passado resgatou o CRB de um rebaixamento da B para C, contra um Botafogo que eu entendo que tem um projeto mais sólido, apesar de não ter tido o estadual dos sonhos, mas fez uma boa Copa do Brasil no início e teve um grande resultado contra o Confiança, que dá uma confirmação do que o Botafogo pode entregar nessa Série C. Entendo que se tem o impacto da mudança no comando técnico do Náutico, mas se tem um Botafogo do outro lado muito forte. Entendo que projeto por projeto o do Botafogo é mais forte, mas avaliando o jogo, não consigo enxergar um favorito para esse confronto de sábado, para esse confronto que abre a rodada às 17 horas nos aflitos. 17 horas também tem outro pernambucano em campo, Retrô, jogando fora de casa diante da Ponte Preta. O Retrô que empatou jogando como mandante diante do Tombense. Tombense que teve um grande campeonato mineiro. Tombense que eu vejo como um dos candidatos a pelo menos chegar à segunda fase da Série C, assim como o próprio Retrô também. Também é um confronto que eu entendo que deve entregar algum tom de equilíbrio. Não vejo um favoritismo, apesar de ser uma Ponte com muito mais tradição e um Retrô com uma equipe novata, mas entendo que, olhando para os dois grupos, tom de equilíbrio para esse jogo. Também no sábado tem Anápolis e Ituano. Um Anápolis vice-campeão goiano que empatou com muitos problemas. Não sei até que ponto o Anápolis deve ter retornos, e aí vai muito a avaliação de o Anápolis com força máxima tende a conseguir algum tom de equilíbrio a mais contra o Ituano. Se é um Anápolis desfalcado, mesmo jogando em casa, o Ituano pode levar melhor como visitante. O Anápolis que na estreia contra o CSA teve um jogo exclusivamente defensivo. Tomou um gol, 2 minutos depois conseguiu empatar, mas veio para Maceió para não tomar gol. Acredito que dentro de casa, e naquela ocasião em Maceió, foi um Anápolis com muitos problemas, com muitos desfalques, sem o seu lateral direito, sem a linha de ataque completa. Aqui eu vejo uma avaliação muito a partir de Anápolis vai ter retornos, Anápolis vai com força máxima para o jogo ou não. Se não for com força máxima, se tiver os mesmos problemas que teve em Maceió, talvez o Ituano consiga se sair melhor. Nesse sábado ainda tem Ipiranga e Itabaiana, jogo acontecendo em Erechim, também 19 horas e 30 minutos. Um Ipiranga que na primeira rodada teve um confronto diante, até pegando aqui a anotação, Ipiranga jogando contra o Itabaiana que teve a grande vitória contra o Náutico por 2-1, mas talvez tenha sido uma vitória do Itabaiana que diz muito mais sobre o Náutico naquele momento do que o próprio Itabaiana, mas não tirando mérito. Joga contra o Ipiranga que perdeu para um forte Londrina, e o jogo do Londrina contra o Ipiranga, por ter sido na segunda-feira, eu pude acompanhar um pouco mais, e foi um primeiro tempo de um amasso do Londrina contra o Ipiranga, mas a nível de adversário, o Ipiranga agora tem um adversário mais frágil do que o Londrina. Entendo que aqui a gente tem um tom de equilíbrio, talvez o Ipiranga levando a melhor, fator mando de campo, o próprio fator Itabaiana também que eu vejo com alguma desconfiança, apesar de ter alcançado a final do campeonato sergipano. Voltando aqui, domingo, Confiança e Caxias,
Um Confiança que teve um início de ano com algumas oscilações, mas bem em Copa do Nordeste, pelo menos em alguns jogos contra o Ceará, por exemplo. Na própria Copa do Brasil contra o Ceará foi um Confiança que conseguiu ser competitivo, mas é um Confiança que tem algumas oscilações. E um Caxias que eu entendo que tende a lutar um pouco mais abaixo na tabela. O Caxias venceu o Floresta na primeira rodada, mas é um Floresta que tende a lutar nessa parte ali do G4, do Z4 na verdade. Então aqui eu vejo um fator de um jogo com algum tom de equilíbrio, mas um Confiança talvez, se desempenhar o máximo que conseguiu desempenhar nesse início de ano, Confiança podendo levar a melhor. Floresta e Londrina, 16h30 do domingo, Londrina como favorito. Maringá e São Bernardo, muito equilíbrio, 19 horas. Brusque e Guarani, muito equilíbrio também, esse jogo acontecendo 19 horas do domingo. Na segunda-feira tem Tombense e Figueirense. Tô apostando muito no Tombense para esse jogo, tá? Vejo, o favoritismo é pesado, mas entendo que isso tem um tom acima para a equipe mineira, 19h30 da segunda. E ABC e CSA, não sei o que esperar, confesso que não sei muito o que esperar. CSA tem o retorno do Brian para esse jogo, mas não conta provavelmente com o nome do Marcelinhos. Tem um ABC jogando em casa, um ABC que teve uma estreia positiva, um empate fora de casa contra o São Bernardo. Aqui esse jogo do ABC contra o CSA totalmente em aberto. E falando sobre transmissão, os jogos, todos eles serão transmitidos pelo Nosso Futebol Mais, que é plataforma fechada do Nosso Futebol. Teremos a Danzan transmitindo o jogo do Tombense contra o Figueirense e o jogo também do Brusque contra o Guarani, além de Ponte Preta e Retrô e Náutico e Botafogo. Então esses 4 jogos que eu falei serão transmitidos pela Danzan. E teremos também o Nosso Futebol no YouTube transmitindo, pelo menos é o que tem na tabela da CBF, tá? Nosso Futebol no YouTube transmitindo Confiança e Ponte Preta, transmitindo também Maringá e São Bernardo, o jogo da Ponte Preta contra o Retrô e Confiança e Caxias, sendo transmitido pelo Nosso Futebol de acordo com a tabela da CBF no YouTube. E o jogo da Band é o confronto da Ponte Preta contra o Retrô. Isso daqui de acordo com a própria tabela da CBF. Deixa um pouco da sua expectativa, o que você está aguardando para essas... O que você está aguardando para essa segunda rodada da Série? Você deixa o like, se curtiu o vídeo, se inscreve no canal e compartilha o link também para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui. Até a próxima.